Boa noite, shalom, graça e paz. Já ouviu dizer que a queda nunca foi o dia em que caiu? A queda é a consequência da queda acontecida há um tempo já passado. Rei Saul sofreu a queda em meio a uma batalha, mas caiu mesmo no momento que passou a duvidar. Eu sou o bispo Cícero Renato e eu tenho uma palavra de Deus para edificar sua vida cristã. A palavra está aberta e o vento do Espírito foi soprado. O melhor dia da vida de Saul foi quando Deus o separou para dominar sobre seu povo. 1 Samuel, no capítulo 9, verso 17, diz: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Ser apontado por Deus para viver uma chamada é algo extraordinário, é sobrenatural. Deus tem apontado em sua direção e é preciso se posicionar diante do Senhor e aceitar a chamada. Amém? Que chamada? Bem, vamos entender a chamada de Saul e pedir para o Senhor nos falar mais sobre este assunto. Aprendemos que Deus não nos dá um peso maior do que se possa suportar. Então, justificativa não tem valor. Faça o que o Senhor apontou para fazer e pronto, e seja abençoado. Saul foi apontado e pronto. Como rei à frente do povo de Deus, governou. Recebeu um filho temente ao Senhor chamado Jonatas, filho honrado, príncipe de Israel. Com acertos e erros, Saul caiu ao desprezar a Deus. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, disse o Senhor, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor,
ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A ação sobrenatural está na vida dos que obedecem à palavra do Senhor. Deus conduz seus filhos para serem grandes na terra. Rei Saul decidiu pensar diferente, baseando-se na vida diária, menosprezando o apontamento de Deus. O sacrifício não alegra a Deus, o sacrifício existe para pagar transgressões adâmicas. Todo sacrifício sem propósito é condenável pelo Senhor. Deus quer muito mais que sejamos obedientes à palavra. Saul decidiu lutar suas guerras orientadas em suas próprias experiências, negando os apontamentos de Deus. Foi rejeitado e tirou de seu filho a sucessão ao reino, ferindo sua família. A última batalha do rei rejeitado por Deus diz: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e os seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Escute, homens erram com Deus. Deus não erra com os homens. A dúvida é uma flecha vinda contra o que duvida, sem proteção de escudos. Deus é teu escudo, e Deus te lança como flecha no alvo para ser livre, liberto e abençoado. Obedeça à palavra. Mais do que crer, é necessário viver o que crê. Mesmo que você se encontre muitas vezes desistido, siga em frente e tenha bom ânimo. Deus está presente em tua vida. A vida está cheia de batalhas. Saul venceu muitas batalhas porque Deus era seu escudo. Deus sempre defendeu Saul e sua família de derrotas. Tenha fé, tudo passa. Amém? Vamos orar? Pai, reconhecemos tua soberania. Sabemos que o Senhor é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Venho a ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo clamar por tua proteção. Pai, proteja essa pessoa que ora comigo. Proteja em toda batalha sua vida e sua família. Receba a tua proteção e vitória em nome de Jesus Cristo, e que seja estendido sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima oração. Paz.